E aí, gente? Tudo bem com vocês? Olha nós aqui para mais um episódio do Pode Sentar. Senta gostosinho que lá vem história. Podcast da Mies, né? Como vocês já estão acostumados aí, os nossos vídeos sempre trazem convidados especiais e hoje não seria diferente, já que a Mies está com uma nova parceria agora para trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, conteúdos profissionais, que vai aí ajudar você a ter uma vida íntima, sexual, mais plena, com mais saúde, com mais seriedade. Então hoje eu peço uma salva de palmas para nossa parceira sexóloga, a Lu Cabral. Palmas para Lu! Obrigado, muito obrigado, que recepção, prazer enorme aqui nosso primeiro podcast. Sim. De muitos, para a gente esclarecer muitas dúvidas, Muitas. desconstruir mitos e a gente cada vez está mais preparado para usufruir dessa sexualidade Sim. de maneira plena, satisfatória, com conhecimento, menos preconceito. Amém. E com mais qualidade, né? Porque aqui a gente quer, na verdade, ajudar as pessoas a entrarem em contato aí com essa intimidade. Sim. E viverem melhor suas parcerias, suas relações, né? E reverberar para vários aspectos aí da vida. Gente, a Lu, ela é uma parceria nova aqui da Mies, como eu falei pra vocês. Ela vai ser uma sexóloga que vai estar aqui mais presente conosco, né, nos nossos conteúdos. Então, ela vai estar no podcast, ela vai estar no YouTube, no Instagram, no Facebook. É bom Em que vários lugares, em todos os vários canais. lugares. É bom que vocês se acostumem um pouquinho mais ainda, né, a estar vendo a carinha da Lu aqui conosco, comigo. Nessa questão mesmo da gente conseguir trazer, né, essa pauta de sexualidade de uma forma mais profissional, de uma forma que vai instruir vocês aí, tirar as suas dúvidas também, né? Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que o mais bacana também é a gente falar com essa tranquilidade, essa naturalidade que a gente está trazendo, porque uma das coisas principais da sexualidade é a gente deixar ela num patamar como se fosse inatingível. E a gente acaba aí tendo uma questão da vida pessoal sendo danificada, não construída de uma maneira benéfica, por a gente manter nesse patamar que tem que sair. Né? A sexualidade, ela é fluida, a gente só existe porque existe sexualidade, porque existe sexo. E o pessoal não sabe disso, né? O pessoal acha que Não. sexualidade é só sexo, só sexo. Maravilhoso. Eu queria até começar com essa fala, né? Qual a diferença de sexualidade e de sexo? Ótimo, Lu. Isso eu acho que já é uma coisa muito interessante. A sexualidade, ela está presente em tudo, desde a hora que a gente nasce, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como eu me comporto, como eu conheço o meu corpo, como eu me reconheço, como eu lido com as minhas emoções, com as minhas relações. Ela seria a nossa vivência, então, no caso. Todas as nossas experiências. Isso tudo é a sexualidade. O sexo, ele faz parte da sexualidade, mas ele é uma parte dela. Então, toda a forma como eu me relaciono no mundo, como eu me coloco, como eu vou me reconhecer, como eu vou lidar com as outras pessoas e também me identificar, isso tudo é sexualidade. E de onde que a gente tirou, então, essa coisa de sexualidade ser só sexo? Então, aí é um jeito equivocado que veio, quando a gente, todas essas palavras que vêm, né, de sexo, a gente tende Coloca. a associar, mas a gente sabe também que é tudo muito novo. A própria Organização Mundial da Saúde, ela traz uma definição muito rica, que a gente vai falar semana que vem aí no nosso treinamento, para quem quiser acompanhar a gente também. Tem treinamento com a Lu. Isso, a gente vai falar muito bem sobre essa definição da sexualidade, mas o quanto ela é importante e reverbera em todos os aspectos da nossa vida. Quando a gente começa a entender o quanto ela impacta no jeito que eu me coloco no mundo, como eu me percebo e como eu vou perceber as outras pessoas, a gente começa a tratar com mais delicadeza e com o espaço que realmente ela tende a ficar. O que aconteceu, infelizmente, é que as pessoas associam a sexualidade ampla, que é todo esse universo rico, que desde que a gente nasce, desde que a gente é amamentado, a gente já tem essa conexão com o corpo do outro. Essa questão do prazer da sexualidade está aflorada desde o seio da mãe. Então, poderia dizer que a sexualidade, ela é a nossa conexão com o outro, em diferentes aspectos. E em diferentes fases, de diferentes maneiras. Por exemplo, a sexualidade da criança, ela existe, mas ela vai ser diferente da sexualidade do adolescente, onde já envolve, a partir da adolescência, da puberdade, aí sim o sexo se faz presente da sexualidade. Então, tudo que a gente for falar de sexualidade no ambiente infantil, de 0 a 12 anos de idade, a gente está falando para que essa criança, para que esse ser humano se desenvolva da melhor forma possível. E olha que engraçado, quando a gente tem esse conhecimento, tudo que a gente faz de 0 a 12 anos vai impactar na fase adulta desse ser humano. É essa fase, então, que a gente fala que é o mais importante. Crucial.
Essa parte é crucial a gente entender que tem fases. Obviamente, a gente vai falar de maneiras diferentes com essas crianças, vamos educá-las para experienciar seus corpos, se identificar de maneira diferente, de acordo com a fase, mas é muito interessante a gente saber que a gente tem que educar, sim, para esse contato com o corpo. Por exemplo, a gente está aqui numa empresa, essa semana a gente falou muito de prazer, né? Sim. A gente já sabe que muito problema associado à falta de prazer na fase adulta de uma mulher, por exemplo, é em detrimento de uma educação equivocada ou inexistente na fase infantil. Então, foi proibido o toque, não despertou esse interesse pelo próprio corpo. Então, até a questão da corporidade, que a gente fala muito, ela foi afetada. Porque se eu não me toco, se eu não me percebo, se eu não me reconheço, eu começo a lidar de uma maneira diferente com esse corpo. Mas aí, Lu, como a gente vai chegar no caso, exemplo, a gente fala sempre que a masturbação ela é muito importante, que ela traz inúmeros benefícios, principalmente para a mulher, né, para ela ter esse autoconhecimento. E aí, como a gente vai trazer, e não falando da masturbação em si, né, mas trabalhar isso numa criança talvez de 10, 12 anos, para que no futuro elas não, né, Perfeito. não fique... Maravilhoso a gente ter esse espaço da gente já estar falando sobre educação sexual. Quando uma criança se toca e ela vai começar a se tocar, provavelmente a partir do desfraude, porque aí ela vai ter contato com o órgão genital. Até então ele ficava mais tampadinho. Esse toque é uma descoberta muito fantástica e muito poderosa. E tá tudo bem, tá tudo certo a criança se tocar. O que a gente tem que aprender e ensinar é sobre parte íntima, sobre público e privado, por exemplo. Quando a gente começa num banho a identificar, mostrar para o nosso filho que ele tem que ter um cuidado especial nas partes íntimas, que as crianças usam calcinha, os adultos calcinhas e cuecas para proteger essas partes especiais, que essas partes especiais elas devem ser cuidadas, higienizadas pela própria pessoa, que a mamãe está ajudando porque ainda é pequeno, porque ainda não sabe, mas que peito, bumbum, aí você vai falar vulva, ou até algum nome que a família ache, você vai dar o nome que você dá, mas vai explicando já para a criança que aquela parte íntima, essa região íntima, é para ser cuidada por ela, com muito cuidado, e que não é um lugar de você receber qualquer toque. Você já vai identificando onde é que você pode receber um toque de carinho e onde você não pode receber. Se a gente não verbaliza para a criança, ela não vai saber. Isso é verdade. Não tem como a criança identificar um toque que não é bom, por exemplo. Então, a gente vai ter que ensiná-la sobre toques bons, toques ruins. Segredos bons, segredos ruins. E aí, conforme a criança vai avançando a idade, a gente pode ir falando um pouquinho mais abertamente e dando, inclusive, aproveitando as perguntas, porque criança tem curiosidade. Nossa, muita. E essa curiosidade, ela é muito rica quando a gente usa ela justamente para criar essa conexão. Quando uma criança pergunta alguma coisa que você não sabe responder, é o melhor momento de você ir criando vínculo. Porque a gente já sabe que a sexualidade é a esfera mais íntima do ser humano. Quando eu confio a você uma pergunta muito íntima e você me dá um feedback positivo, você me ouve, você tenta me responder de maneira eficiente, porque hoje em dia as crianças são muito espertas. Esperta demais até. Eu confio em você, porque eu confiei em você, é uma questão muito íntima. Então eu crio um elo e um vínculo com você para outras coisas. Então, isso a gente já tem que construir nas famílias e no maternar, que a gente precisa criar essa conexão. Uma dica que eu gosto de falar bem, quando a gente não sabe a resposta, ou a gente não estava preparado para o tamanho daquela resposta, simplesmente não dê a resposta. Fale que é muito importante, que essa pergunta é tão especial, que a gente vai retomar num outro momento, porque exige um dia especial para a gente falar sobre isso. E aí você fica com aquela questão, vai procurar, me procura, aí a gente vai estar aqui, vamos atrás de informação e retoma, porque se você cria um vínculo, fala, amanhã a gente vai falar sobre isso. Essa pergunta, essa dúvida sua é muito especial, amanhã a gente vai retomar. Aí você vai atrás de uma informação mais fidedigna, com amigas, com sexólogas, no lugar que você confia e retoma essa questão no dia seguinte, porque daí faz sentido. E essas perguntas pegam de surpresa mesmo, porque uma vez minha afilhada chegou em mim e falou assim, madrinha, tem como engravidar com o dedo? Aí eu fiquei... Por que você tá enfiando o dedo? Não entendi. Calma aí, vamos conversar. Então, qual a idade dela? Na época, ela devia ter uns 13 anos. Então, aí você vê, já é outro discurso. Se a pessoa não teve nenhum tipo de educação sexual, mas aí quando vem a menarca e a semenarca, que é aquela ejaculação noturna que o menino não sabe que teve, fica assustado, e a menstruação para a menina, aí não tem jeito. Se a gente não falou até então, agora nós vamos ter que falar pingo no i. Porque menstruou pode engravidar de um abuso, de um namorico, de um achismo, de achar que pode fazer aquilo, que aquilo lá não vai engravidar. Enfim, menstruou, aquele corpo está preparado. Por mais infantil que esse corpo possa ser, por mais que esse corpo ainda possa brincar de boneca, ele pode gerar um filho. Então, a gente vai ter que ter uma conversa mais clara, mesmo porque adolescentes vão buscar já informações na internet. Tem acesso, hoje em dia as crianças têm acesso à internet e quando
chega no mundo, né? Chega no mundo, criança, o bebê tá chorando, tá lá o celular na cara do bebê. Já sabe deslizar o dedo e em qualquer, né, cair em qualquer fonte. Sim. Então, isso é mais uma questão que é muito bacana da gente estar podendo ter esse espaço de falar sobre sexualidade, porque a gente não teve essa educação, a gente não teve essa cultura de consumir esse tipo, né, de educação. Por exemplo, quando começa a falar de sexualidade? Desde sempre. Quando é que você fala para um filho, olha, escova o dente, senta direito, cumprimenta as pessoas? Qualquer outro tipo de educação, a gente não espera o filho pedir. Você não espera o filho chegar para a gente e falar, olha, acho que está na hora de você me matricular. Você Sim. sabe o momento, você interfere nas decisões. Por que com a educação sexual é diferente? A gente fica aqui na situação de antagonista, esperando vir uma dúvida, esperando vir um questionamento ou acontecer alguma coisa que a gente não deseje para tomar uma atitude. Esse conceito a gente tem que mudar. Quando a gente começar já a falar dessa educação sexual desde cedo, com tranquilidade, e aí você fala, Lu, beleza, como é que eu vou falar com tranquilidade? Estudando. Vai ouvir um podcast que você acha agradável, vai buscar pessoas que estão falando sobre isso de uma maneira fidedigna, embasada, e vai atrás desse conhecimento. Porque em outras esferas a gente vai atrás. A gente vai atrás de como amamentar, de como colocar um filho numa escola boa, pesquisa sobre currículo. Isso a gente tem que construir, uma sexualidade embasada, uma sexualidade que a gente tá dando nome para as coisas e está colocando essas crianças para usufruir dela da melhor maneira e com responsabilidade. Porque se a gente não fizer hoje, a internet faz. Faz, né? E a gente, no começo da conversa, falamos, assim, nessa questão de estar conversando, de estar falando, porque isso pode acabar interferindo mais pra frente. E a gente vê muito isso nessa geração de 1990, né? O pessoal que tem 30, 40 anos, porque foi uma geração que não tinha essa conversa sobre sexualidade. Não. Hoje a sexualidade está em alta, todo mundo fala sobre bem-estar íntimo, sobre saúde íntima, mas antigamente já não tinha, né? Antigamente era um assunto proibido. Não podia falar sobre sexualidade. Tanto que você não podia nem casar se não fosse virgem. Isso é verdade. Olha, até essa questão da virgindade, né? A gente ainda usa, né, esse termo, né? Usa. E a gente nem imagina como ele surgiu. Olha que coisa louca, quando a gente desconstrói esse universo dessa sexualidade retrógrada e castradora para as mulheres, essa questão da virgindade era realmente essa questão imaculada de virgem de santa, né? Como se mulheres foram mortas, gente, porque não sangravam na primeira noite. Porque Sendo que, tinha que ter aquele selinho lá na porta da pepeca falando assim, você é virgem. E olha que loucura, pra gente, e hoje em dia a gente já sabe que existem vários tipos de ímã, inclusive existem ímãs que são mais flexíveis e melhor, a gente falando de educação sexual, quando o nosso corpo está preparado para o ato em si, quando você está relaxada, quando você já está tranquila naquela situação, não tem dor e não tem sangue, porque o ímã não sangra. O que sangra são os vasinhos internos da vagina, que pode romper algum vasinho e ter um sangramento justamente porque você está tensionando demais. Então você tensiona, você tem um pênis querendo entrar dentro da vagina, você está tensionando muito, e aí você pode ter um rompimento de um vasinho, que não é o ímã, porque ímã não sangra. Então, quando todo o nosso... Olha que coisa bacana de falar com adolescentes, por exemplo. Sim. Ah, quando que eu vou começar a minha vida sexual? Eu falo, uma das coisas é o seu corpo. Teu corpo vai dizer se aquele momento está certo. Eu acho fantástico você poder falar isso para uma adolescente. Não existe, então, uma idade certa para perder a virgindade. Tirando assim, pra não ter a ser primeira criança, relação. gente, pelo amor de Deus. Na não é verdade, isso. assim, vamos falar a realidade. A partir do momento que entrou na puberdade e o corpo menstruou ou teve a primeira ejaculação involuntária, Sim. esse corpo já está cheio de feromônios. Esse corpo está um corpo sendo preparado já para ter relações sexuais. Então, mesmo que ainda está naquela transição de infantil para adolescente, vai ser um corpo que vai ter respostas fisiológicas. Por exemplo, se passar, você começa a se apaixonar, você começa a ter reações fisiológicas, taquicardia, suador, você passa perto daquela pessoa, você vai ter contrações involuntárias, por exemplo, do períneo, porque você vai começar a ter excitação. Então, o teu próprio corpo vai te dar respostas de que você está pronta. Que você está desejando, pelo menos esse corpo está. É aquilo que a gente até falou. Hoje a gente vive mais tempo, mas antigamente, como se vivia menos, as mulheres casavam cedo. Então, elas tinham filhos com 14, 13, 15 anos, 16. Né? Eu também vim de uma família que minha mãe engravidou aos 17. Era comum, porque também as mulheres engravidavam, tinham vários filhos e morria aos 50 anos, 45 anos. Novas, né? Só que o que acontece? A gente prolongou nossa existência, só que esses corpos, eles continuam os mesmos. As meninas com 11, 12, 13 anos já estão menstruando. Eu menstruei com 11. Você vê, o que acontece é que com o avanço da ciência, da medicina, hoje em dia você começa a ver que uma filha está exalando, está crescendo muito, você pode fazer uso de algum medicamento para retardar
o aparecimento da menstruação, porque depois que menstrua, você dificulta o crescimento. Sim. Então, hoje tem muitas mães preocupadas em a menina não crescer, então vai lá e tenta retardar mais essa primeira menstruação. Mas, biologicamente, o corpo está preparado para o sexo. O corpo está preparado para ser mãe, para gerar outra vida. Entendi. Então, olha, como é que a gente não vai falar de sexualidade para um corpo que biologicamente já pode gerar outro corpo? Né? Então, assim, nós temos que nos questionar, mas é legal conversar com o adolescente sobre esses aspectos. Porque se chegar na hora H, a menina se acha super, não, agora é minha hora, tô lá, agora vai ser com ele. Se você não refletir sobre outras coisas, sobre a importância de você estar envolvida, de ser um cara legal, essa primeira vez é especial, o teu corpo vai estar todo adaptado para a situação, para a relação sexual. Se você estiver tranquila, você vai estar relaxada. Se estiver relaxada, você vai dilatar, e se você dilatar, vai entrar e não vai doer. E vai ser bom logo da primeira vez. Então, aquilo lá que a gente achava no passado que doía, que sangrava, isso não existe. Muitas mulheres, se estão com muito prazer, não vai ter sangramento, porque a imã não sangra. Já é uma informação que a gente tem que passar. E que é um conhecimento já científico e que a gente não tem esse hábito de construindo. Mas ainda bem que a gente está encontrando lugares que estão com essa preocupação. Aumentou, né, essa questão, assim, da gente falar sobre sexualidade. Eu acho isso maravilhoso, porque realmente quebra muito tabus, quebra muito mitos. Essa da virgindade é um que demorou para quebrar, mas ainda bem que está quebrando, né? Que o pessoal está começando a entender, mesmo que ainda tenha, porque hoje em dia essa questão de virgindade, o pessoal ainda tem muito, né? Essa coisa, se não casou virgem, é porque é uma pessoa promíscua, se teve relação com várias pessoas. Eu falo que eu já nem lembro mais quantas pessoas eu já transei nessa vida. Mas quando eu falo isso, você vê o olhar da pessoa, tipo, te julgando. Então você é transante. Mas você vê como é bacana a gente refletir sobre isso, porque a gente tem toda enraigada essa questão da religião, então depende de onde vem esse olhar, já tem exatamente todo esse olhar pecaminoso, né? E especialmente quando a gente fala do sexo para o sexo com prazer, né? Porque o que se tornou pecaminoso era o sexo que não era para procriação. Então, qualquer outra prática era uma prática considerada pecaminosa. Então, o sexo oral ou o sexo anal, eles eram mal vistos porque não ia dar frutos. Filhos. Logo que não ia dar frutos, então vamos erradicar isso. Só que a gente sabe que na história isso ele é escrito, mas não foi praticado, né? Porque essas práticas continuaram a existir ao longo dos anos e óbvio que hoje a gente está um pouco mais avançado sobre isso, mas temos que refletir sim, porque faz todo sentido. Tem meninas que começam a sua prática sexual pelo sexo anal porque querem manter... Quer manter a virgindade. Gente, então assim, é uma reflexão, assim, a gente tem que discutir com essa galera, né? Falar, mas por que isso é tão importante para você? E tem muito essa questão dentro da igreja, né? Em qualquer igreja. Essa questão. Eu já conversei com muitas meninas que, quando eu trabalhava em hospitais, que realmente praticavam sexo anal, praticavam sexo oral sem nenhum tipo de proteção, porque a mãe, sei lá, era de igreja tal e não podia ter relação. Ou teria que casar com Ou teria essa... que casar. Aí essa menina aparecia com fissura no ânus, aparecia com alguma IST, aparecia com alguns sintomas, enfim. E aí você vai verificar e a família ainda julgava. Olha, não, é uma desconstrução e essa necessidade de falar com esses jovens, ela é muito grande e agora, porque infelizmente a gente continua ainda tendo gravidez na adolescência, a gente continua tendo pais que acham que porque eles têm acesso à tecnologia, que eles mesmos dão conta de se prevenir, de aprender, e não é assim, né? E aqui a gente vai ter momentos que a gente vai trabalhar assim, como é que a gente vai colocar mesmo uma camisinha, como que é o modo correto, até onde, né, o que me protege, até onde vai essa proteção, aonde não vai, porque tem algumas doenças, né, ou tem algum sexo oral sem preservativo, você pode também, através da nossa saliva, que a boca, ela tá, não é pra gente dar medo, né, e as pessoas deixarem de ter prazer, ao contrário, é pra você ir tão seguro pra sua prática, que você não se preocupa com essas questões, logo você relaxa, logo você tem mais prazer. É o contrário do discurso, né? Sim. O discurso do preservativo antes era que ele ia tirar o prazer. Hoje em dia a gente tem tecnologia muito boa, eles são finos, né? Tem uma série com textura, tem vários. E assim, a gente sabe muito mais que o prazer está tão relacionado com outras sensações do corpo, junto com, por exemplo, uma penetração responsável com preservativo, que se você estiver envolvida naquela relação, não vai ser aquela sensação que vai ser menor, porque você está com todo o corpo voltado para aquilo. Você acredita que o pessoal hoje em dia consegue enxergar que sexo não é só penetração?
Ou eles ainda têm uma certa... Porque às vezes eu reparo que, por mais que a gente fale, o pessoal ainda foca muito no sexo com penetração. Tá, ainda existe esse estigma, sim. Você tem toda a razão. Porque, assim, a gente fala muito disso, desde a descoberta do clitóris e do prazer feminino, a gente tem falado, Que foi né? descoberto bem recente, por sinal. A gente tem falado muito isso, mas, infelizmente, olha que louco. É o que a gente está falando. Nós não temos a cultura de consumir esses conhecimentos. Então, por exemplo, quando vocês trouxeram a Mies essa preocupação de ter uma sexóloga, eu achei uma coisa surreal, porque é um espaço midiático, é uma empresa que tem a sua necessidade financeira, né? Mas que tem toda uma preocupação de falar, cara, eu não quero só vender. Peraí, isso é tudo, é muito mais do que um produto. É tanta coisa que está por trás e que eu posso agregar e eu vou estar realmente fazendo. Vai ser uma coisa significativa na vida das pessoas. E a primeira coisa é essa desconstrução. Porque às vezes a gente fala de nós mulheres, mas esses homens também eles foram educados numa sexualidade que também é ruim para eles. O homem, por exemplo, tem que ser viril, ele tem que estar pronto, ele tem que estar com ereção, porque também existe esse dito. Não pode broxar, não pode gozar rápido. Então, assim, e aí essa mulher, de repente, é uma mulher que demora mais, esse homem foi educado a de repente, só masturbar e só penetrar, também ele desconhece esse corpo feminino. E, inclusive, até desconhece o próprio corpo, como ele pode sentir também, prazer, né? De outras formas, né? E essa desconstrução é feita, não tem jeito. Essa palavra a gente vai usar muito. Através de educação, através de conhecimento. A gente só vai começar a quebrar mesmo, romper com esse sexo voltado para o biológico, para a procriação, para a penetração, a gente falando muito e incentivando as pessoas a falarem com as suas parcerias. Porque olha que legal, quem nos ouve aqui começa a identificar, fala, poxa, olha, pode ser diferente. Se as pessoas começarem a pensar sobre isso, a ir para a sua prática, pensando nisso, não, quero trazer outros elementos. Eu vou tentar fazer uma massagem, a parar com esse imediatismo, né? Porque a gente está falando de uma coisa que é bacana, existem situações que são rápidas e são ótimas. Mas assim, por que a gente começa a não perder tempo, não estimular o nosso tempo de prazer? Usando elementos, usando óleos, usando massagem, usando todos os estímulos sensoriais que a gente pode. Por que a gente vai para essa prática de qualquer jeito, achando que alguma mágica caiu dentro de mim? Que é só você chegar e tudo, aí essa você dá um beijo, você dá um beijo aqui rapidinho ali, dá uma chupadinha aqui rapidinho e já era. Pode enfiar que vai. A gente começa a se contentar e essa é uma luta também minha, sabe? Na minha fala, e agora a gente está cada vez mais juntas, você vai perceber por que a gente vai deixando para depois a possibilidade de viver prazeres excelentes e extremos agora. Por que não é importante para a nossa vida e a gente manter na nossa rotina esse prazer que a gente pode ter na atividade sexual e que vai, inclusive, unir casais, potencializar uniões? Né? Porque é uma coisa que não se falava muito. Então, os casamentos podem ir passando, né, escorregando pela barriga, e aí a gente tem também esse amor romântico que foi construído, que a gente já sabe que não funciona. Nossa, sim, aquele amor que você supera tudo. Como é? O amor supera tudo, o amor perdoa tudo. Você tem que ser uma mulher que edifica a sua casa. Não que isso não... caso você queira ser essa mulher, não que você não possa ser. Mas eu acho que hoje em dia tem muitos casamentos que são presos, casamentos falidos, que não dão mais certo, mas que estão presos por essa cultura, né? Essa cartilhazinha, como se fosse ser feliz. E se contentam com uma vida de mesmice. E a gente tem situações, inclusive, que os relacionamentos poderiam viver melhores, inclusive, se eles começarem a colocar em prática a possibilidade de conversar sobre isso. De falar, vamos viver coisas diferentes e novas, e vamos falar sobre isso, vamos verbalizar, e vamos arrumar tempo para sentir. Porque a gente arruma tempo para ganhar mais dinheiro, arruma tempo para viajar, arruma tempo para ir no shopping. Sim. E começa a não arrumar tempo para sentir prazer e dar prazer. Como se fosse pequeno sentir prazer. Sim. E aí quem vive nessa potência sabe o quanto isso é impactante. E o quanto isso, inclusive, te dá mais vitalidade para você ter força, energia, para manter suas funções sociais e profissionais. Então, é uma cultura de mudança. A gente vai ter que começar a consumir esses conhecimentos que estão aí para nos ajudar, tanto a educar filhos, quanto a educar casais a viver melhor e verbalizar sobre isso. Né? Porque a gente senta na mesa para discutir finança, para discutir educação. Mas não para discutir sexo. Mas não para discutir sexo. Para falar mal da sogra, ele da mãe. Mas a gente não discute a nossa intimidade. E aí eu acho que é um caminho lindo quando o casal resolve falar, cara, vamos realmente ser íntimos. Então vamos colocar na mesa aí nossas possibilidades de prazer e vamos começar a fazer coisas diferentes. Vamos dar tempo para isso, vamos pesquisar, vamos atrás de coisas novas. E eu acho que a gente está aqui dando várias ferramentas para que as pessoas possam viver isso de uma maneira bem melhor e mais
mais felizes, serem mais felizes, Sim, né? eu acho que essa questão da rapidez, que a gente tá falando aqui, que todo mundo quer algo muito rápido, ela chega até mesmo na questão do orgasmo. Porque todo mundo quer sentir orgasmo, né? Todo mundo quer ir pra uma transa e sentir aquele ápice, né? Parar lá no teto de tanto prazer. Mas querem isso muito rápido. Como se você começasse uma transa agora, daqui 5 minutos você tem que estar gozando. Não, e assim, e não querem ter trabalho. Né? Não querem Ele ter tem trabalho. que vir ali e Quero você ter só trabalho. paradinha. As pessoas traçam metas para enriquecer, fazem, né, planilhas, né, para investimentos, planilhas para viajar, para várias coisas. Eu não entendo por que com a sexualidade, aonde foi que alguém escreveu que ia nascer dentro da gente esse poder. Não, e aí algumas pessoas iam ser felizardas e outras... Nem tanto, Outras nem tanto, eu nem gosto dessa palavra, mas assim, outras amaldiçoadas. Isso aí não é pra mim, prazer não é pra mim, orgasmo não é pra mim. Sim. Gente, não tem jeito. Simplesmente pessoas focam nisso, pessoas dão a importância que essa questão vital merece, porque até na Organização Mundial da Saúde fala como é uma necessidade básica. A sexualidade é uma necessidade básica, logo deveria de ser necessidade do Estado, porque não é, saúde é um dever do Estado. Então, preparar as pessoas para vivenciar a sexualidade de uma maneira plena, com responsabilidade, é um dever do Estado, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. Então, a gente está totalmente alinhado com os termos Estamos aí, gente. que o mundo requer para que as pessoas sejam mais saudáveis de fato. Porque como interfere no aspecto biopsicossocial, se você não cuida da sexualidade, alguma esfera aí vai se dar um problema, vai se dar alguma questão. Né? Então, seu lado emocional pode ser afetado, seu lado profissional, porque não tem como uma pessoa se identificar e estar no mundo sem experienciar a sua sexualidade. Ela pode optar em algum momento por qualquer orientação afetivo-sexual, por não ter, inclusive, mais relações, mas certamente ela passou por algumas e vai ter que experienciar para que ela tome essa decisão. Então, o que a gente pode fazer? Que as pessoas vivenciem esse caminho com mais tranquilidade, sabendo das fases, sabendo, inclusive, se prevenir, sabendo que existem coisas obscuras também, que a gente quer que as pessoas saibam sobre prevenção, sobre abuso, que infelizmente também acontece, né? Bastante. A gente fala aqui de prazer, mas a gente vai falar também de consciência, do quanto também a sexualidade, ela explora muito, ela é um campo muito rico, né? Que mobiliza bilhões no mundo todo, e a gente tem uma sexualidade muito bacana para adultos, mas a gente tem um lado ruim que explora a sexualidade infantil e que a gente quer erradicar, e a gente só vai erradicar isso com conhecimento e informação. Você passando, né? Entra muito aquela questão que você falou, de você conversar com as crianças e mostrar, olha, aqui é errado, aqui não é, aqui a mãe e o pai pode tocar, aqui não pode. Para a criança, ela também conseguir identificar quando algo fora do comum está acontecendo. Isso. E é muito difícil, né? Porque a gente vive num país que, querendo ou não gosta de abordar isso. Nem dentro de casa e nem fora de casa. Então, como a gente falou, ela vai acabar tendo aonde essa informação? Na internet, que é um lugar muito rico, mas que também é um lugar muito rico de fake news. Isso, muita informação equivocada. E assim, imagina a construção de uma sexualidade. Costumo falar, se você jogar em qualquer rede, mas vai no Google, que é bem conhecido, qualquer palavra infantilizada sobre sexualidade, pepeca, xoxota, qualquer nome, cai direto no ex-pornovídeos, cai em mídias que vão levar para a pornografia. Só que imagina que essa criança de 6, 7 anos que acabou de se alfabetizar, vai entrar em contato com esse repertório sexual. Então, se você não falar de uma sexualidade para afetividade, para o amor, o quanto que é importante, o quanto é bom, pais não, você tem que educar seus filhos, a porta está fechada, bater na porta. Ninguém está falando que você vai ficar fazendo as coisas na frente dos filhos, mas essa intimidade do casal é bacana ser preservada. É bacana filhos crescerem sabendo que pais têm intimidade e têm a sua privacidade, porque eles também vão aprender isso. Eles vão aprender a se tocar num lugar privado. A gente estava falando sobre como educar uma criança de 6, 7 anos. Se você vai falando para ela dessa parte da intimidade e que essa questão das partes íntimas, você toca num lugar privado, num lugar onde você tem controle, lugar onde você domina, qual é o lugar onde é o seu lugar de conforto, que você está tranquilo? Seu quarto, na sua casa, num ambiente seguro. Você vai educando essa criança para isso, ela não vai se tocar em qualquer lugar. Provavelmente a criança que começa a se manipular, porque eles vão se manipular. De alguma forma por curiosidade. Isso, e é extremamente natural. A gente sabe o que é comportamento típico e atípico em cada fase. E essa fase de 5, 6 anos, olhar, querer ver que um menino tem pênis, a outra menina não tem, identificar no outro, isso é super natural e tranquilo. Só que procurar essa descoberta. Mas quando a criança se manipula muito em ambientes abertos, é porque ela não teve noção do que é público e privado. Quando você fala, a escola é um lugar público, o parque é um lugar público,
O lugar privado é a sua casa, é o seu quarto. Ali é um ambiente seguro para você mexer e se conhecer. Você vai falar que é para você, porque ela não está se masturbando, né? O nosso olhar de adulto acha Já que é é aquilo. um olhar mais... Mas né? ela está tocando numa região que está provocando uma sensação boa, como se fosse uma cosquinha no pescoço. Porque vai ter, nós somos totalmente estimuláveis, Sim. e a criança também é. Quando você já vai educando, dificilmente essa criança vai se tocar em um lugar público. Então, você vê como é uma coisa pequena, uma fala pequena que você vai introduzindo na educação, na hora do banho, por exemplo, toda vez que você for dar um banho, toda vez que você for trocar de calcinha, que você for desfraldar, que já vai conscientizando a você se tocar num lugar, num ambiente seguro. Mas você não está proibindo, você não está falando para essa menina, falar, não põe a mão aí, pelo amor de Deus. Porque esse não põe a mão aí vai implicar, muito provavelmente, na hora H, travar, provocar talvez um vaginismo, talvez alguma reação, até chegar numa questão patológica, às vezes é só psicológica, mas às vezes dá essas travas mesmo, muito provavelmente porque foi educada a fechar a perna, a travar, a não pôr a mão, a não relaxar quando está colocando a mão na sua vulva. Vai implicar lá na frente, aí a gente vai ter que reconstruir. Ô Lu, e essa questão que a gente até falou aqui, né, da Pepeca, enfim, dessa infantilização, como a gente pode trabalhar isso, mudar isso, sendo que a gente tem padrão de Pepeca, a gente tem padrão de vulva, né? Uma vulva, eu acho que até conversamos, uma vulva bonita, uma vulva que é aceita pela sociedade, que é dita como, né, a que dá mais prazer é aquela vulva sem pelo, lisinha, branquinha, que é uma vulva infantil. Como podemos trabalhar isso, desconstruir isso? E até mesmo para as mulheres, porque tem muita mulher que tem vergonha da sua própria vulva, porque é uma vulva escura, é uma vulva que tem foliculite, é uma vulva que talvez tenha os lábios internos maiores que os externos. Que uma grande parte tem. A gente vai ter que trazer esse tipo de reflexão mesmo para o cotidiano, para a vida. Mostrando primeiro que existem várias, acho que a gente até falou do banco das vulvas, aí, das genitálias, a gente mostrar que é comum ser diferente. Todas elas são diferentes. E isso que você falou é muito rico, porque quanto mais a gente infantiliza essa vulva prazerosa, a gente dá uma conotação já de que o prazer está associado a essa questão jovem infantil, que é uma distorção, e que infelizmente acontece e muito ainda no nosso país e em outros também. Mas isso aí é desconstruído. E aí quando eu gosto de falar de sexualidade junto com essa questão da corporeidade, porque está vinculado. Quando eu me aceito, quando eu me olho, quando eu me percebo, quando eu me noto, quando eu me movimento, eu vou tomando conhecimento do meu corpo, das minhas possibilidades. E olha só como está enraizado com essa questão do prazer. Quando eu gosto de mim, gosto da minha vulva, eu permito que meu corpo me dê prazer, eu me solto, eu não me preocupo se o ato que eu estou fazendo está bonito ou não, se a minha cara está bonita ou não, porque a gente tem até um estereótipo, né, de gemido, a gente tem um estereótipo de cara, de efeito, de que eu estou tendo prazer, e a gente foi moldada, a nossa sexualidade foi pautada nisso, porque era o que a gente tinha de acesso. Alguns filmes eróticos de péssima qualidade, né, com corpos inatingíveis, né, eu gosto também de deixar sempre bem claro isso, que eu também sou educadora física, e assim, são escolhas, os corpos eles são moldados durante anos por exercícios, não é uma coisa que se muda do dia para a noite. Então, esses corpos que as pessoas querem atingir são irreais, né? Os corpos contam histórias. Nossa, Lu, a gente estava falando disso hoje aqui, que eu falei assim, que ontem a gente foi fazer um ensaio, e eu falei assim, eu quero fazer um vídeo mostrando os defeitos, entre parênteses, do meu corpo, porque eu acho muito... Não seria a palavra certa, mas eu acho muito ridículo essa questão da gente ter que ter um corpo padrão, aquele corpo cinturinha fina, bundão grande, tudo durinho, e não pode ter uma estria, não pode ter uma celulite. Gente, não tem como. E não existe. Não existe. E não existe, porque quando chega na mídia esses corpos, que é uma raridade, né? Eu vivenciei 25 anos em academia e fui estudar sexualidade justamente de tanto ouvir mulheres com essa capacidade de treinar, de se cuidar. Então, praticamente, teoricamente, o autocuidado estaria em dia, o autoamor estaria em dia, mas mulheres reclamarem das suas questões sexuais. Então, que não sentiam prazer, que não conseguiam sentir prazer na penetração, que não tinham vontade de ter relação com o marido, que conseguiam ter prazer, por exemplo, com o vibrador, mas com o marido não, então mentia, fingia orgasmo pro marido, depois se masturbavam e aí não conseguem nem verbalizar para sua parceria que gosta de ter um orgasmo com uma fricção. Aí é difícil. Porque daí, veja só, esse casal é totalmente utópico. E eu não tô falando de um casal, tô falando de 25 anos de experiência com mulheres reclamarem da sua sexualidade. Até que eu falei, alguma coisa está errada, não é possível que uma coisa que é para ser tão boa não é boa, porque se a pessoa não sente falta, logo ela não sente falta porque não é legal. Porque uma coisa que me faz muito bem, eu vou querer mais. Então eu falei, tem alguma coisa errada nesse negócio. Calma aí que vocês estão vivendo isso errado. Vamos ter que entender. E aí fui buscar
começar a estudar sobre sexualidade há 4 anos atrás, em detrimento de tanto ouvir essa reclamação das mulheres em relação a viver prazeres nas suas relações sexuais, especialmente com as suas parcerias escolhidas para envelhecer até que a morte separa. Falei, não, cara, isso tem que ser reconstruído isso, né? Mas a gente caiu nessa questão do corpo justamente por isso. Esses padrões, esses corpos que chegam, é 1 em 1 milhão. Porque quando você está num ambiente, por exemplo, inclusive na academia, você vê o quanto é muito difícil se ter... Ô, gente, e uma demais. raridade, se ter um percentual de gordura baixo, um músculo aparecer. Eu treino há 25 anos. Aí, hoje em dia, ele é a resposta de 25 anos. Isso porque eu tinha toda uma estrutura que me preparava para estar ali treinando, né? Sim. Estar na rotina. Mas não foi do dia para a noite. Não foi há 15 anos atrás, também não era assim. Então, imagina que esses corpos que chegam lá, são corpos que você demora para esculpir durante tantos anos. A pessoa às vezes nem quer pagar o preço, ou para ela é muito alto esse preço, né? Então, quando a gente fala assim, vou comer bem, de repente, para mim é tranquilo abrir mão, não é nem abrir mão, né? Fazer algumas escolhas. Sim. Não me faz mal. Para outras pessoas, aquilo é muito pesado. Eu gosto muito de usar a balança dos prazeres. Eu mesmo não consigo fazer dieta restrita. Esquece. Agora, muita restrição não é legal, mas o que é legal é, assim, eu acho que essa dose de auto-amor que a gente fala, é assim, o que eu faço para mim que o meu corpo precisa. Essa conexão a gente tem que ter. Então, poxa, hoje eu comi o pastel, beleza, mas assim, se eu comer todo dia assim, vai faltar o quê? Vai faltar nutriente. Eu preciso ter energia, porque eu trabalho muito, porque minha vida é corrida, eu faço muita coisa. Eu tô com 20 e poucos anos e a vida tá lá. Eu preciso de energia boa, porque senão eu vou adoecer. Se eu adoeço no trabalho. O meu trabalho, a gente tem que estar aqui para estar aqui gravando. Eu tô sentindo uma leve indireta. Não, é legal, mas esses questionamentos são legais. Assim, então, assim, para eu chegar onde eu quero, por isso que a gente tem que refletir, pensar, eu vou precisar ter saúde. Então, hoje eu fiz essa escolha, mas eu sei que amanhã eu vou ter que fazer essa aqui para balancear, porque eu quero chegar lá longe. E para eu chegar lá, eu vou ter que ter saúde. Então, essa consciência a gente vai ter que ter. E quando a gente começa a ter essa consciência desse autocuidado, de fazer o que o nosso corpo também precisa, isso começa a te dar prazer também. Então, você fala, poxa, eu vou ter que ir na academia mesmo não querendo, porque isso é bom para mim. Eu vou ter que comer tal legume, porque, pô, pelo menos aquele ali dá, aquele não desce, mas aquilo é bom para mim. O meu cérebro precisa disso para raciocinar, minha energia, eu preciso dessa fonte de carboidrato para eu conseguir trabalhar bem. Isso é auto-amor, é autocuidado. E isso também já influencia a sexualidade, porque eu começo a gostar de mim e do que eu sou. E os corpos, quando se gostam, eles refletem sex appeal. Eu já trabalhei com N mulheres que, longe dos padrões impostos, que também modificam, né? Modificam muito. Porque a gente já teve anos atrás, 60 anos atrás, os corpos voluptuosos eram os corpos desejantes. O mais gordinho era sinal de saúde, imagina, era sinal de fortuna. Assim como também eu já acho que tá mudando muito, e tá muito legal essa desconstrução aí de passarela, de mulheres raquíticas, doentes. Porque para você ter 45 quilos, 50, ter 1,80 m, cara, você é doente. Você não tem energia para aquilo, você faz uso de muito medicamento ou outras coisas para não ter fome, não comer. Isso é parâmetro de beleza. Pior que é. E isso pega muito em nós, assim, mulheres mais, assim, reais. Porque eu falo, não é todo dia que eu olho pra mim e falo assim, nossa, eu sou muito gostosa. Tem dia que eu olho assim e falo, nossa, minha perna tá bem flácida, hein? Nossa, minha bunda tá... A da vizinha é mais bonita. Porque isso mexe com a nossa autoestima também. Quando mexe com a nossa autoestima, mexe com o nosso desejo. Sim. Mexe com a nossa vontade. É um exercício diário que nem sempre é fácil. Não é. Exige, né? Exige um trabalho e exige também aquilo que a gente falou, essa rotina. Manter os nossos níveis de autoestima elevados exige escolhas. Então, assim, o que eu faço inteligentemente para eu manter esses níveis e não ter déficit? Poxa, quando eu treino, mesmo que eu vou amarrada, isso me faz bem. Quando eu vou dançar, quando eu faço uma caminhada, porque a gente vai potencializar esses hormônios. Então, algumas escolhas inteligentes e racionais a gente tem que fazer em detrimento da emoção. Para na hora H, na hora da emoção, a gente tá bem. Então, assim, eu prefiro não treinar tanto, não ficar me matando nessas dietas, me aceitar assim. Beleza, mas eu gostaria de me aceitar assim e ser mais durinha. Então, eu preciso fazer um exercício resistido. A gente tem que ir se conectando com esse corpo. Não suporto academia. Beleza, gosta de dançar? Vai para o estúdio de dança. Não suporto. Pô, vai para a praça. Tem um monte de gente fazendo atividade física ao ar livre. A pandemia trouxe possibilidades infinitas de treinamento em casa. Você consegue vários vídeos por preço, aliás, gratuitos na internet. Você faz na sala da tua casa algum tipo de movimento. Porque o movimentar-se em si já gera uma ação, já gera uma conexão. Mesmo que você não tenha resultados aparentemente estéticos, mas você está mobilizando energia dentro de você e está se percebendo. Isso é muito legal. Quando você vai para a prática sexual, por exemplo, sabendo que você consegue agachar, porque você tem o domínio desse movimento, você tem o domínio de, sei lá, porque na verdade exige do nosso corpo, dependendo da prática que você quer, da intensidade que você quer,
Quanto mais você estiver envolvida com o seu próprio corpo, tiver noção do que ele pode fazer, do que ele é capaz, você vai estar mais solto naquele momento. Então, esses questionamentos são legais. E a gente, assim, tá aqui para isso também, para ajustar isso. Pô, não tô me sentindo bem com a minha corporeidade. Então, beleza. O que é impossível para você fazer? Exercício. Não, então vamos mexer em outra coisa. Então, é terapia, ou você vai fazer dança? Onde é que você vai se movimentar? Para você se sentir mais conectada com esse corpo e na hora que você for ter relação sexual, esse corpo trabalhar para você deixar com que ele flua. Porque quando você tá conectada com você não tá preocupada se seu bumbum tá balançando na hora H, por exemplo. Gente, você conversando com a Luz, dá uma vontade de sair daqui treinando? Isso é bom, então, ó. Não, eu tô aqui pensando, acho que eu vou pra academia. Mas você vê como é legal? É informação. Porque assim, às vezes a gente vai pela manada, né? Ah, eu preciso ir pra academia porque falaram que é bom, preciso ir pra academia. E a gente não faz ideia do que está acontecendo dentro do nosso corpo. Eu adoro dar essas explicações um pouco fisiológicas, um pouco neurais do que acontece no nosso cérebro, porque você começa a criar conexão e criar, na verdade, a racionalidade. Porque começar a colocar uma alimentação mais balanceada e o exercício é de ser totalmente racional. Cara, eu preciso arrumar 30 minutos, 3 vezes por semana, parará. Você vai ter que falar, cara, tenho que fazer isso. E assim como eu tenho que ler um texto, assim como eu tenho que vir trabalhar, né? A gente coloca tantos teres, né, tantas obrigações, e a gente vai deixando algumas obrigações que vão impactar muito na nossa felicidade com a gente mesmo para depois. Só que se depois, às vezes, nunca chega, e os anos vão passando, e aí vai impactando numa sexualidade não satisfatória, e a gente vai levando uma vida de mesmice. E a gente pode levar uma vida muito potente. E eu tô aqui para tentar instigar as pessoas a quererem buscar chegar nesse ápice, porque é muito bom. Porque isso é vital, né? Como a gente fala, libido é vital, né? Sim. Ter essa libido alta é vital em todos os aspectos. E ter desejo sexual ativo também mobiliza muita energia bacana. E a gente tem que trabalhar para fazer com que as pessoas usufruam essa máquina perfeita que é o nosso corpo. Uma vez eu vi, a máquina mais perfeita que existe, tecnológica, é o corpo humano. Cara, quando você dá o que ele quer, ele funciona perfeitamente e vai te dando mais daquilo, vai te dando mais. Então, eu consigo trabalhar com intensidades bacanas, eu vou cada vez estimulando o meu cérebro a produzir mais noradrenalina, dopamina, serotonina, aí eu consigo mais, e eu vou mantendo níveis gostosos de viver bem. Não quer dizer que todo dia a gente está feliz, mas você tem a fórmula para virar a chave no dia que você já acorda mais down. Você fala, puta, acordei, tô estranha, vou dançar, vou treinar, vou fazer uma live, vou me maquiar, vou me mexer, ou vou ter uma relação sexual bacana, com uma parceria que me faz bem, porque daí também vai te dar aquela relaxada. É usar a razão em prol da nossa emoção. E ser mais feliz. Ô, gente, depois de uma aula dessa, eu duvido você não ficar motivada aí pra ir treinar, pra ir se cuidar, pra ir se masturbar, enfim. A Lu é maravilhosa, Lu. Você deu uma aula aqui pra nós. Sério, eu tô aqui só admirando. E vai sair daqui treinando, a Bru, hoje, gente. Vamos sair daqui correndo já Agora do podcast. eu tenho a Lu, vai ficar no meu pé. Mas é muito bom. Eu acho que quando a gente coloca a emoção, né? Eu sempre lidei com mulheres, sempre gostei de mobilizá-las, por exemplo, para treinar ou para gostar disso. E aí fui entender esse chamado aí há 4 ou 5 anos para estudar sobre sexualidade, porque eu falei, poxa, tem poucas pessoas falando de uma maneira bacana sobre isso, ou tentando levantar essa bandeira, né? E aí foi muito bacana também esse nosso encontro, porque uma empresa que está dando esse espaço, eu fiquei assim, cara, que coisa bacana, que coisa pioneira, e assim, a gente tem que abraçar e falar que as pessoas consumam mesmo essa possibilidade, né? Usufruam desse momento, dessas falas nossas, de todas as possibilidades que vocês estão trazendo, inclusive quando está falando de qualquer produto, toda vez tem algum insight de autoajuda, autoajuda nem precisa disso, autoestima. Os produtos, eles são para trabalhar isso, né? Eles vão te proporcionar mais prazer? Vão, mas eu falo muito que não adianta você comprar um excitante, sei lá, que ele pode ser o excitante mais potente possível e você não tá bem com sua saúde mental. Ele não vai te dar, pode até te dar um leve resultado ali, mas ele não vai te dar o resultado que você espera. Porque o pessoal, eu vejo que eles têm muito nos produtos eróticos sensuais um remédio. Então, tô com uma baixa libido. Vou pegar um produto ali que promete que vai aumentar meu libido. Não tenho prazer mais. Vou pegar... Mas a pessoa ela não procura entender o motivo que você não tem libido, o motivo que você não sente mais prazer, o motivo que você não tem mais desejo. Você falou uma coisa perfeita, porque o que eu vejo aqui, que a gente vai começar a fazer, inclusive com os nossos revendedores, com os nossos clientes, é exatamente essa consultoria. Porque, por exemplo, o revendedor de produtos cosméticos ou de lingerie, de qualquer acessório, ele é um consultor.
Quando ele enxerga que ele é um consultor, que ele tem que entender a necessidade, e é óbvio que se tiver algum problema mais grave, ele vai ter que direcionar para uma terapia, para um psicólogo, enfim. Mas ele é o primeiro contato e talvez a primeira pessoa que a pessoa falou sobre alguma questão muito pessoal. Com certeza. A pessoa, se ela tem um problema ali na área, né, na sua área íntima, na sua área sexual, ela não vai procurar um ginecologista. É muito raro as pessoas que vão chegar e procurar um ginecologista. Ela sempre vai procurar aquela pessoa que ela confia ou aquela pessoa que vende. E sabe o que é fantástico? Quando a gente chega nesse nível, eu fico imaginando a gente dando treinamentos daqui pra frente, quando o próprio revendedor entende, às vezes fala assim, a pessoa acha que vai chegar lá, vai comprar um negócio que vai funcionar. Quando você entende o problema e você quer ajudar, talvez não seja nem aquele produto, talvez você não venda aquilo, venda uma outra coisa, ou nem venda, talvez você nem venda, mas a pessoa jamais vai te abandonar, porque você criou conexão, você criou vínculo. A pessoa chegou com uma questão, você conseguiu dar conta de resolver, porque a gente vai tentar aqui trazer elementos para que as pessoas consigam, de fato, entender que quando a pessoa está buscando alguma coisa, não é só essa solução, tem uma coisa lá por trás, né? Tem um ser humano com alguma questão a ser resolvida e a gente está ajudando, e é legal a gente para esse lado. E quando você consegue mudar isso, provocar mudança, provocar reflexão, você pode não vender imediato, mas jamais aquela pessoa vai deixar de voltar. Primeiro porque o que a gente oferece também é para sempre, né? Então, a gente quer novas lingeries, a gente quer novas possibilidades. A gente está falando muito sobre essa questão que é importante, que é do fantasiar, né? Não existe uma sexualidade muito boa se a gente não criar o hábito de imaginar, de pensar. Trabalhar a mente. Trabalhar. Né? É assim, aumentar o repertório sexual. Buscar fantasias, buscar fazer coisas novas. Colocar essa imaginação para trabalhar ao nosso favor. E a gente está trazendo vários elementos que as pessoas queiram. Então, talvez... Aproveitem. Talvez não seja aquele momento, mas criar esse vínculo e dar essa resposta satisfatória para o cliente é rico demais. É muito benéfico e a gente cria uma conexão que a pessoa não larga mais. Não larga. Eu falo isso até como revendedora mesmo, porque assim, eu já atendi muitos clientes que eles vinham... sei lá, que eu quero um produto que ajuda na excitação. Aí você vai conversando com o cliente, ele vai pegando ali confiança, e você vê que às vezes a questão da excitação é porque ela está dentro de um casamento na qual o marido não procura mais, na qual o marido não ajuda, e a mulher pega aquilo para ela, principalmente, e acha que ela não é mais desejável, ela pega uma coisa que é do outro para ela, e aí ela vai atrás de procurar, e você fala assim, mas o problema não é você, não é só falta de prazer, é isso. E aí a pessoa fica... Ah, verdade. Nunca tinha pensado nisso. Isso. E já estava se deixando levar, ou até entrando num estado depressivo. Sim. E a gente pode sugerir, né? Porque ela começa a tentar conversar com a parceria sobre isso, buscar isso. Porque, na verdade, as pessoas também não o fazem porque a gente não foi estimulado a ter esse tipo de conversa. Verdade. Né? É triste, mas assim, os casamentos, eles acontecem como se fosse um piscar de olhos, a sexualidade vai acontecendo do jeito que se dá. Obviamente, passa aquela fase inicial e as pessoas não percebem que podem construir uma sexualidade com mais maturidade, inclusive. E que ela pode mudar ao longo do tempo do casamento. E pode mudar para melhor também, não para pior. Porque quando a gente tem intimidade junto com maturidade, a gente começa, às vezes, tocar aquele botãozinho que a gente fala, tô aqui para viver e ser feliz, e que é bom, né? Essa desconstrução é bacana nas relações também duradouras. Bom, é muito pano para manga que a gente... Gente, se deixar, a gente vai ficar aqui, ó, eu já nem sei nosso tempo. A tarde toda, mas já estamos chegando no final do nosso Pode Sentar. Como eu falei, a Lu vai ser uma carinha que vocês verão aqui, né, por muitas vezes aí nos nossos conteúdos. Como vocês viram também, ela é maravilhosa, gente. Pode deixar que eu vou abusar muito dessa mulher, no bom sentido, na questão de conteúdos. Então, assim, Lu, eu quero te agradecer, primeiramente, por aceitar nossa parceria. Segundo, por ser essa profissional maravilhosa que você vem mostrando ser. E também por ter aceitado vir fazer parte do nosso Pode Sentar. Eu adorei que a gente faça mais vezes. E onde tiver lugar pra gente estar falando, botando a boca no mundo. Vamos falar de sexualidade, fazer todo mundo viver ela de forma plena e saudável. E ser muito feliz. Estamos aqui pra isso. Adorei, obrigado. Gente, é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Thank you.